Vamos lá, então, que a gente já está um pouquinho atrasado esse bimestre. Glamoures relacionados à atividade. Os glamoures relacionados à atividade são talvez os mais difundidos atualmente. Nossa atual civilização ocidental é não apenas presa deles, mas pode-se dizer é obcecada por eles. Há várias razões para eles serem tão poderosos, mas, como mencionados no capítulo 1, isso se deve principalmente ao interesse prevalecente na chamada realidade material, à sua hipervalorização e ao consequente foco nas posses e realizações materiais. Então, dado esse modelo atual de sociedade que a gente vive, é natural que algo que seja mais seja o predominante. Se a gente vivesse numa situação, numa sociedade mais voltada para valores, para o coletivo, isso nem seria tão bem visto. Mas como é o modus operandi que a gente vive, acaba que é o que está prevalecendo hoje. Então vamos ver o primeiro, que é a hiperatividade. Isso produz o glamour de estar ocupado. Não apenas quase cada minuto do dia da pessoa comum está preenchido, mas ela se orgulha desse fato. Acredita que quanto mais estiver ocupada no nível físico, mais estará realizando. A vida se tornou para muitos tão engrenada nesse padrão de estar ocupado que a atividade constante se tornou um hábito de vida. E elas são incapazes de ficar quietas ou de ter alguma satisfação em outros níveis. Se não estiverem fazendo alguma coisa, não estão satisfeitas. E essa inquietação é emocional e mental, tanto quanto é física. O impulso para a atividade alcança tal força que torna muito difícil conseguir uma parada e permanecer quieto. Vou continuar, depois a gente comenta, tá bom? Mesmo se tudo isso é reconhecido, ainda não é nada fácil mudar o padrão altamente tenso no qual vivemos. A maioria das pessoas está envolvida em rotinas estritas desde a infância até a velhice. Muitas carreiras as compelem a seguir agendas apertadas e levar uma vida altamente organizada. E uma jovem dona de casa com uma família tem um dia ainda mais ocupado do que aqueles que têm uma rotina fixa. As demandas sobre ela são contínuas e de uma natureza que não pode ser negada. Há poucas pessoas atualmente que são capazes de levar uma vida com um tempo livre. A solução, portanto, reside não apenas em reduzir a hiperatividade, sempre que possível. Espera só um pouquinho. A solução, portanto, reside não apenas em reduzir a hiperatividade sempre que possível, mas em mudar a nossa própria atitude, aprendendo a encontrar a quietude interna mesmo em meio à atividade. E então trabalhar a partir desse ponto. Nas palavras de uma escritura oriental, tanto a ação como a inação podem ter lugar em ti, teu corpo agitado, tua mente tranquila, tua alma límpida, como um lago montanhês. Mas a hiperatividade frequentemente tem outras causas, além dos compromissos e pressões da vida e da sociedade moderna. Ela pode surgir de um anseio de se afastar de nós mesmos e de nossas dificuldades e problemas internos. E pode ser uma tentativa de esquecê-los no redemoinho da constante atividade. Para ver esse glamour claramente e saber como deveríamos lidar com ele, precisamos, portanto, distinguir entre a hiperatividade que se deve a um impulso primário e a que resulta de um mecanismo de fuga e de uma tentativa de evitar a dificuldade e a tarefa frequentemente desagradável
de encarar a nós mesmos e as circunstâncias circundantes. Bom, é, eu penso que no modelo de vida que a gente vive, como o texto está falando, é muito comum a gente cair nas armadilhas mesmo, né? Do nosso trabalho, da nossa vida social, daquilo que a gente busca produzir ou de todos os estímulos, né, que vêm para a gente. Por exemplo, se a gente entrar muito nas redes sociais, a gente vai ver que tem vários coaches, tem várias pessoas que falam de como aproveitar melhor o tempo, né? Então a gente acaba colocando atividades. Então a gente precisa ter uma vida afetiva perfeita, uma vida de exercícios perfeita, de meditação, de trabalho, de rotina familiar. E muitas vezes a gente acaba respondendo a esses estímulos porque a gente acha que é legal, que é possível fazer. Só que muitas vezes isso acaba tirando um tempo de qualidade, tirando é, a nossa, a nossa quietude mesmo, né? Então, se a gente conseguir, como falou aqui o texto oriental, ter uma vida externa ativa, porque também é demandante, né, das nossas rotinas, mas ao mesmo tempo conservar uma mente tranquila e a alma como um lago montanhês aqui, então tudo bem. Mas o ruim, né, o que passa um pouco da medida é quando a gente começa a se cobrar excessivamente de ter todos esses resultados perfeitos, porque a gente enxerga que se outras pessoas fazem nas redes sociais, a gente também pode fazer. Ou, num caso mais extremo, como o texto fala aqui, quando a gente está realmente buscando uma hiperatividade, porque quando a gente se depara sozinho, sem ter o que fazer, não está confortável para a gente estar nesse lugar. E se estiver acontecendo isso, tudo bem também, né? É só a gente perceber, observar e talvez procurar ajuda, né? Procurar internamente se familiarizar cada vez mais com a nossa natureza, né? Encontrar momentos de prazer, de alegria, mesmo estando talvez com uma atividade menor, buscar estar perto das pessoas que a gente gosta, que gostam da gente, mas o importante é a gente tentar observar, sem julgamentos, quando que a gente está indo mais para um lado ou para o outro. E de qualquer forma, procurar dentro da nossa rotina um espaço de serenidade, de observação, de reflexão. Como é que fica para vocês esse texto? Achei muito pertinente. Que toca vocês? O que traz para vocês aí? Acho que ele traz. Pode falar. Ai, para mim, me identifiquei com esse texto. Eu também. Ai, gente, a gente faz isso o dia inteiro, né? E aí, assim, graças a vocês, né, que a gente vem praticando meditação, todos esses treinamentos, né? Porque é realmente quando a gente está numa escala de vida, assim, começando a viver, a gente quer fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo. E não é por aí, né? E é um glamour, né? A gente sem se dar conta disso, né? Muito E todos os estímulos externos levam a gente para isso. Então é uma armadilha muito fácil da gente cair, né? verdade. É isso aí. Muito obrigada, Paulo. Obrigado você. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma impressão, alguma sensação, alguma ideia? Eu ia falar que é isso mesmo, ele puxa a gente para contramão, né, do que a gente É, está sendo levado, né? A gente acha que tem que otimizar e não deixar nada, nenhum espaço. Aí ele convida a deixar um espaço, deixa um espaço, ver o que surge, né, desse silêncio, desse não estar ocupado, né, não estar apressado. é bem isso mesmo, né?
Bom, vamos lá, vamos para o próximo, então. Um outro glamour também que eu acho que muitos de nós vamos nos identificar, que é o glamour da eficiência. Intimamente relacionada a esse glamour de estar constantemente ativo ao glamour da eficiência. Ele faz com que os resultados materiais, a velocidade de realização, a quantidade de trabalho feito e a execução fluida sejam buscados às custas da qualidade e do valor. É uma tendência tão difundida e evidente atualmente, por conta das pressões econômicas, entre outras, que ela não precisa de explanação, mas deveríamos nos manter atentos a esse impulso coletivo para não sermos pegos por ele, mais do que precisamos, e mantermos, tanto quanto possível, um correto senso de valores. Aqui também, de novo, né, meio que como consequência da hiperatividade, é essa busca por eficiência. E a gente parece que se cobra o tempo todo, a gente se compara, e a gente vai querendo, na verdade, otimizar da melhor forma possível todos os recursos, inclusive o nosso tempo, o nosso trabalho. E aqui o quanto é importante também a gente observar qual que é a medida, né? Será que a gente precisa de tudo isso? Né? Onde que a gente pode estar escorregando aí de novo, sem julgamentos, né? Só aumentando a nossa consciência e fazendo as eventuais correções que a gente julgar que são pertinentes, que a gente acreditar que podem melhorar ainda mais a nossa experiência. Então é nesse sentido mesmo. Vou para o próximo, depois a gente comenta, tá bom? Equilibrar a atividade externa e a interna. Todos esses tipos de glamoures podem ser contrabalançados por duas conscientizações básicas. A primeira é a de que o valor de qualquer ação depende dos motivos que a propelem e dos objetivos para os quais está dirigida. Eu vou ler esse pedacinho de novo porque eu achei bem importante. Então, todos os tipos de glamoures podem ser contrabalançados por duas conscientizações básicas. Então, a gente pode harmonizar todos esses glamoures se a gente mantiver os olhos atentos a duas coisas principais. Então, a primeira, o valor de qualquer ação depende dos motivos. Qual que é a minha motivação para realizar tal coisa? Então, quanto mais a gente se conscientiza da nossa motivação, mais a gente vai ter habilidade, recurso interno para corrigir os excessos que a gente pode estar cometendo aí com esses glamoures e mantê-los numa medida que seja positiva para a gente e para quem está ao nosso redor. Então, é a motivação e o segundo, os objetivos para os quais está dirigido. Então, qual que é o que eu almejo, né? Então, qual que é a minha motivação e o meu objetivo final? Um está mais ligado com a causa e o outro está mais ligado com o efeito, tá? Então, manter isso sempre em mente. Quanto mais consciente for para a gente, mais fácil a gente vai conseguir lidar. Mais fácil talvez não seja o termo correto, mas melhor a gente vai conseguir equilibrar esses glamoures. Mas os motivos, os valores, os objetivos não pertencem à realidade externa. Eles pertencem ao mundo interno do homem e são de natureza psicológica e às vezes espiritual. Portanto, deve ser dada a consideração principal a eles antes de se iniciar qualquer atividade externa. Na verdade, toda atividade física tem uma origem psicológica. Foi provado que o mais simples movimento pressupõe haver uma imagem consciente ou inconsciente dele. Isso deve ser ainda mais assim no caso de atividades mais complexas e organizadas, que necessariamente requerem planejamento mental para prepará-las e impulsos psicológicos para executá-las. Então,
né? Cada vez mais a gente aprofundar, olhar para dentro para perceber as nossas motivações, os objetivos que a gente requer e a gente ficar mais consciente disso tudo. A segunda conscientização é a da realidade e potência da ação interna. Tal ação é de dois tipos. O primeiro ocorre dentro de nós mesmos, isso é, diz respeito à nossa preparação para executar os melhores tipos de ação externa. Consiste no desenvolvimento e no correto uso de todas as funções psicológicas e em coordenar e mesmo refazer toda a nossa personalidade. E o segundo tipo de ação interna consiste na influência sutil, que emana de cada um de nós o tempo todo, mesmo se não estivermos cientes dela, e também na irradiação deliberada que podemos enviar. Então, a gente ficar atento em como cada um de nós, o tempo todo, está irradiando alguma coisa. E aqui não é de forma mística ou apenas olhando no aspecto energético, são ideias, pensamentos, emoções. Então, a gente observar cada vez mais aqui para dentro. O que a gente está trazendo para os campos aos quais a gente faz parte? Vamos ver mais um trechinho aí, a gente fala melhor sobre isso. Então, vou ler de novo esse começo desse parágrafo. O segundo tipo de ação interna consiste na influência sutil, que emana de cada um de nós o tempo todo, mesmo se não estivermos cientes dela, e também na irradiação deliberada, ou seja, mais consciente e direcionada, que nós podemos enviar. Ambos esses aspectos da irradiação foram abordados no ano 1 do nosso caderno de meditação. Por isso não precisam ser ampliados aqui. Depois eu coloco no grupo para a gente relembrar, ou mesmo para quem não estava com a gente no primeiro ano ficar mais claro. Tudo isso mostra a necessidade de não apenas manter um correto equilíbrio entre a atividade externa e a interna, mas de reconhecer que a última ou a interna deveria, sempre preceder a primeira. Então, antes da gente fazer qualquer coisa externamente, a gente deveria observar internamente. Então, qual que é a nossa motivação mais correta? Quais são os meus objetivos? O que eu estou buscando através disso? E então, fazer um movimento para fora, externo, né? Muitas vezes a gente é impelido por situações, impulsos, impressões externos e a gente responde internamente a eles. Então, na maioria das vezes, se a gente não tiver, como Cristo dizia, né, o orai e vigiai, a gente vai quase que o tempo todo responder aos estímulos, impressões, sugestões externas e não o contrário, né? Eu posso sim, não vou ficar alheio, né? Então eu posso sim observar, perceber, né? Veio um estímulo, uma impressão. Como que eu respondo a isso prontamente? Ah, tá bom, mas eu preciso responder dessa forma? Ou eu posso usar esse estímulo porque ele trouxe algo interessante para mim, e aí então, a partir disso, eu fazer uma movimentação interna mais consciente para então poder ter uma ação externa. Então, são pontos para a gente se observar, ainda mais como eu dizia, né? Com os nossos telefones, o tempo todo, se a gente não ficar atento, a gente recebe estímulos que levam a gente para coisas que a gente nem queria ou nem precisava, né? Mas que em alguma forma isso toca a gente vai em direção a isso. É muito do que o budismo fala da diferença entre desejo e vontade, né? O desejo nos aprisiona, a vontade nos liberta. Mas vamos lá, para a gente continuar aqui. Tudo isso mostra a necessidade de não apenas manter um correto equilíbrio entre a atividade externa e a interna, mas de reconhecer que a última deveria sempre preceder a primeira. Esse trechinho a gente já tinha lido. Essa correta relação foi claramente demonstrada na vida do Buda e também na do Cristo. Quando, através da terrível percepção do sofrimento humano,
o Buda abandonou seu lar em busca da verdade que liberaria os homens. Ele se entregou a longos anos de busca interna e meditação, até que alcançou a iluminação sobre as causas do sofrimento e o caminho para alcançar a liberação dele. Então, aqui é quando o Buda descobre, né, ou ele cria a sua teoria sobre seu discurso sobre as quatro nobres verdades, a origem do sofrimento, não, perdão, a existência do sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e um caminho por iluminação, que é a busca por iluminação, que é o caminho óctuplo, né? Que ele fala aqui, então, de busca da verdade, as quatro nobres verdades e o caminho para alcançar a liberação, que é o que ele chama de o caminho óctuplo. Depois disso, ele iniciou sua vida de serviço ativo. Então, primeiro, ele teve toda essa busca interna, ele refletiu sobre as quatro nobres verdades, ele criou um caminho óctuplo, começou a trilhar esse caminho, só depois ele iniciou sua vida de serviço. Um serviço que ele realizou por meio século, esclarecendo incontáveis pessoas e enfatizando a necessidade da ação interna de meditação. Na vida do Cristo, encontramos o mesmo tipo de recolhimento precedendo a ação. São Lucas relata em seu evangelho que os acontecimentos mais importantes na vida do Mestre foram precedidos por longos períodos de ação solitária. Por exemplo, antes de escolher os 12 discípulos e antes de fazer o Sermão da Montanha, ele foi à montanha para orar e permaneceu a noite toda em oração a Deus. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas a vida de Sri Aurobindo é um exemplo moderno, especialmente significativo. Depois de ter passado a primeira parte da sua vida em intensa atividade externa, ele se sentiu atraído a se retirar dela e passar o resto de sua vida em silêncio. Isso resultou não apenas em profunda conscientização espiritual, mas na escrita de diversos livros muito valiosos e na criação de uma irradiação espiritual tão poderosa a partir do seu ashram em Pondicherry que sua grande colaboradora, a mãe, e seus discípulos foram capazes de iniciar, após sua morte, a construção de uma cidade, a Auroville, inspirada pelos princípios da nova era de universalidade e fraternidade. Olha que legal. Não vou entrar no planejamento por conta do nosso tempo, mas já tem aqui bastante material para a gente refletir, para a gente se observar de novo, né? Sem julgamento. É só uma observação sincera e observar se a gente precisa fazer algum tipo de ajuste. Se a gente precisar, só procurar fazer, né? Se a gente entender que não, que estamos conseguindo levar uma vida equilibrada, tanto melhor. Mas fica aqui. É uma reflexão que eu acho que é importante ser feita não só hoje, mas de tempos em tempos. Porque no nosso modelo social, econômico, é uma grande armadilha a gente não cair nesses glamoures aqui. Como é que vocês estão? O que está presente aí? Eu acho que está tudo presente, né? É, eu acho que, a gente tem que realmente fazer essa observação, né? Estar consciente de cada ação e os motivos que a gente está tendo cada comportamento, eu acredito, e se é interno, se é externo, está observando, né? Se contribui para um todo maior, se contribui para alguma parte nossa só, e talvez encontrar esse equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio é a palavra que fica para mim hoje. Que legal. Bom dia. Para mim, fica bem essa questão de a gente estar sempre se observando mesmo. Essa, quer dizer, esse é o grande desafio da nossa vida, né? Se observar, aprender com a gente mesmo, com os erros, com os acertos e não se desesperar. Essa é a grande lição nossa, né?
Muito bem. Muito obrigado pela atenção de todos, pela participação de todos. Eu finalizando aqui, eu já posto no nosso canal e mando o link no grupo para a gente refletir ao longo dessa semana. Para quinta-feira, na nossa meditação, a gente está com esse tema mais fresco e invocado a nossa alma. Como encontrar esse equilíbrio, né, Tati, que é tão necessário para a Com gente, porque certeza. não dá para a gente fugir para as montanhas, né? A gente tem os nossos compromissos aqui, então a gente precisa saber lidar com esse modelo social e econômico que a gente vive e, ao mesmo tempo, a gente encontrar um espaço interno de serenidade, encontrar momentos de tranquilidade. É isso aí. Continuamos buscando. Com certeza.